É isso aí. Então, hoje é a nossa primeira aula de ética profissional, né? Esse é o nome da disciplina que nós vamos estudar juntos. Ética profissional. Ela não é uma disciplina que faz parte do núcleo dogmático do curso de vocês. O que eu quero dizer núcleo dogmático? O núcleo dogmático de um curso são aquelas disciplinas que formam a parte essencial do curso ou formam aquela parte essencial que o profissional tem que saber para exercer aquela profissão. Então, a ética profissional não é desse núcleo dogmático, desse núcleo duro do curso. Mas nem por isso é uma disciplina menos importante. Principalmente para vocês que, sendo profissionais da área de saúde, vão trabalhar com pessoas. Né? Vocês, a ferramenta ou o objeto, melhor dizendo, de trabalho de vocês é o ser humano. É o ser humano. Vocês vão atender as pessoas, vão ouvir histórias, né? Vão conhecer sofrimentos, dificuldades. Então, é preciso que vocês cuidem muito da ética. É preciso que no desenvolvimento, né, da profissão de vocês, no exercício da profissão, que vocês se pautem sempre pela ética. Vocês não vão ter na mão, quando estiverem trabalhando como psicólogos e psicólogas, vocês não vão ter na mão um objeto qualquer. Vocês terão um ser humano, né? Vocês terão nas mãos uma vida, vocês terão nas mãos uma história, e isso exige muito cuidado, muito cuidado. Daí a importância, então, da ética profissional no exercício do curso, tá bom? Hoje eu queria apresentar a vocês o nosso plano de curso. O que nós vamos estudar, o conteúdo, a questão das avaliações, da bibliografia e essas coisas assim, beleza? A nossa disciplina, ela tem apenas 40 horas no período, né, no semestre. 40 horas significa que nós teremos apenas 2 aulas por semana, sempre, então, às quintas-feiras, às 19 horas, seja aqui, de modo virtual, ou seja, né, de modo presencialmente físico, fisicamente presente, melhor dizendo, fisicamente presente na faculdade. São apenas 2 aulas por semana. Então, eu acho que é bem pouquinho, mas dentro desse pouco tempo, nós vamos nos esforçar para fazer tudo o que for possível para nos desenvolvermos bem a disciplina. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês, então, visualizem aí o plano de estudos que vai nos acompanhar nesse período dentro dessa disciplina, então, que é a ética profissional. Só um instante, por favor, que a gente já ajeita, né, tudo aqui. Então, está aí plano de estudos, que é o que vamos apresentar a vocês agora, ética profissional. É a disciplina do curso de psicologia. Temos 2 períodos, né, juntos aqui na sala, que é o segundo e o 6º períodos. Então, inicialmente, a ementa do nosso curso, né? A ementa traz de modo sintetizado, a ementa de um curso traz de modo resumido, às vezes até em forma de tópicos, como é o nosso caso hoje, aquilo que vamos estudar ao longo da disciplina. Então, nós teremos primeiro uma conceituação de ética. Aqui nós vamos tentar definir o que é a ética e, sobretudo, distingui-la da moral. Porque tem gente que usa ética e moral, ou tem gente que usa as palavras, né, ética e moral, como se elas fossem sinônimas, como se elas fossem a mesmíssima coisa. E não é assim. Elas têm uma raiz, né, uma origem comum, tem coisas em comum também, mas é possível fazer uma distinção entre ética e moral. Então, vamos ver isso na conceituação de ética. E depois, ética profissional. A primeira parte, na conceituação de ética, nós vamos ficar com fundamentos mais filosóficos, tá? E vamos estudar questões mais ligadas à filosofia a filosofia ética, né? Ou a ética filosófica.
E depois vamos partir para a especificação da ética profissional, ou seja, vamos tratar um pouco da ética do psicólogo, né, da ética da psicóloga, do profissional de psicologia. E aí, nessa área, nós vamos ver o papel social do psicólogo, né, e da psicóloga, enquanto resposta às demandas sociais. Então, vamos ver um pouquinho como é que o psicólogo, a psicóloga atua, né, socialmente, responde algumas demandas da sociedade. Depois, a praxis profissional e os desafios contemporâneos para uma ética das relações. Aqui nós vamos ver questões de como é que se dá a relação de modo presencial ou física, como é que se dá as relações virtuais, né? Quais são os desafios das relações. Nós vamos ler um texto muito bom que chama A Ética no Tempo da Pós-Verdade. O que é o tempo da pós-verdade? Tem gente dizendo, né, pensadores, filósofos, estudiosos, dizendo que nós estamos vivendo o tempo da pós-verdade, ou seja, não se sabe o que é verdade mais. O tempo das fake news, né, o tempo das notícias falsas, o tempo onde cada um tem a sua verdade e a verdade individual ou a verdade de cada um é a verdade. Então nós chamamos esse tempo de pós-verdade. Nesse tempo, como é que se estabelece relações, né? O que é certo, o que é errado, né? O que é verdade, o que não é verdade. Então vamos estudar um pouquinho aí. Vamos ver a conceituação de cliente. Observem aí, queridos alunos, que eu coloquei a palavra cliente entre aspas, porque a pessoa com quem vocês vão trabalhar, né? Aquelas a quem vocês vão atender no exercício da profissão, eles são o quê de vocês, profissionais da psicologia? Eles são clientes? Eles são fregueses? Eles são pacientes de vocês? Então, vamos ver um pouquinho dessa conceituação, né? Até para estabelecer uma relação ética com ele, com ela, né? Com o seu cliente, com o seu paciente, com a pessoa que busca o seu trabalho, seu conhecimento, seus serviços. Depois, o psicólogo, a psicóloga, como profissional liberal ou assalariado. É uma discussão ética bacana que a gente vai fazer, né? O profissional da psicologia, a profissional da psicologia, ela é um profissional liberal, é assalariado, as implicações éticas disso, ou seja, as implicações éticas do pagamento, as implicações éticas do quanto vocês recebem, financeiramente falando, o quanto vocês deverão receber para exercer o trabalho de vocês. Vamos estudar um pouquinho isso. E na última etapa, vamos ver a análise crítica do código de ética do psicólogo. Tá? Então, existe um código de ética do profissional da psicologia. Nós vamos ler esse código e vamos analisá-lo do ponto de vista crítico. Vamos analisá-lo criticamente. Tá bem? É um pouco da ementa do nosso curso, ou como disse, os tópicos, né, principais daquilo que vamos estudar ao longo do semestre. A metodologia de ensino, gente, costuma ser aulas expositivas, né? Eu expondo o conteúdo, falando, mas podemos também promover dentro da sala de aula dinâmicas, para que a aula, né, fique às vezes menos pesada, né, menos maçante. Podemos promover dinâmicas para motivar a aprendizagem, seminários, oficinas e debates. Tá bem? Debate é muito interessante que nós façamos na área das ciências humanas. A psicologia está nessa grande área das ciências humanas. É bom que a gente troque ideia, que a gente debata, tá bom? É bom que vocês não me deixem falando sozinho durante as aulas, não. Certo? Os recursos didáticos, vamos, né, usar projetor de multimídia, isso falando das aulas presenciais, né? Nós esperamos de voltar o mais rápido possível. Então, o projetor de multimídia, o quadro branco, textos, material, né? Só para vocês saberem um pouquinho o que eu estou pensando. Eu estou aberto a sugestões, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de como fazer a aula,
e podem me falar, podem me chamar aqui, podem mandar uma mensagem, podem mandar um e-mail e falar, Emerson, sugiro que a aula seja assim, que a aula seja assado, está um pouco maçante, está um pouco pesado. Estou aberto também para que vocês sugiram para mim uma metodologia de ensino, tá bom? Aqui nós temos, vou passar muito brevemente, que é a distribuição de pontos, né? Nota, gente, não é o mais importante num curso, numa faculdade. Nota. Nós não devemos estudar para ter nota. Nós devemos estudar para aprender, para adquirir o conhecimento ou para construir o conhecimento. E a nota deve ser uma consequência disso. Eu não sou preocupado com nota, mas elas precisam existir para que a gente registre algo que indique que o aluno superou aquela etapa de estudos. Então, precisamos falar de notas, apesar de, como disse, eu não considerar a coisa mais importante. Para mim, o importante é que o aluno aprenda, adquira conhecimento, construa conhecimento, tá? Mas ainda registramos a superação ou a aquisição de conhecimentos, nós ainda registramos por meio de notas. Então, na primeira etapa, vamos fazer um trabalho, valendo 5 pontos. Daqui a pouco já falo do trabalho, como será. Vamos ter uma atividade interdisciplinar. Essa atividade interdisciplinar será o estudo de um livro que a faculdade aqui propõe. Aí tem um professor que acompanha, né, a realização dessa atividade. A nota que o professor confere ao aluno é a mesma que todos os outros professores vão conferir nessa atividade. O pessoal do 6º período já sabe bem como é que funciona isso. O pessoal do 2º já fez também, né? No período passado, uma atividade interdisciplinar. Vai valer 5 pontos. A avaliação, né, formal valendo 15, e aí 25 pontos na primeira etapa. Na segunda etapa, vamos fazer um outro trabalho, chamando de exercício avaliativo, valendo 5, uma outra atividade interdisciplinar, que provavelmente será a amostra de profissões, que vocês também o pessoal do 2º período ainda não conhece, mas do 6º, sim. Provavelmente será a amostra de profissões, está previsto que seja. A avaliação formal valendo 15, somando então 30, né, na segunda etapa. E na terceira e última etapa, um trabalho ou exercício valendo 10 pontos, a prova F, que vocês também já conhecem, os do 6º, né, os do 2º ainda não fizeram prova F. A prova F, para o pessoal do 2º período, é uma prova de múltipla escolha, de questões de múltipla escolha, que contempla os conteúdos todos que você tem nessa etapa. É uma prova só, tá? E nessa prova nós temos questões de todos os conteúdos, de todas as disciplinas que você está estudando nessa semestre, nesse período da sua faculdade. A prova F vale 10 pontos. Avaliação formal valendo 25 e a pontuação total distribuída 45. Então vejam que ninguém chega na segunda etapa aprovado. Uma vez que a gente precisa de 60, né, ainda que não seja, como eu disse, repito, não é mais importante a nota, mas é ainda a nossa forma de registro, é preciso pelo menos 60 para ser aprovado. Mesmo que alguém tire total na primeira etapa, total na segunda, ninguém chega, né, aprovado na segunda. É preciso fazer alguma coisa na terceira. Observem que a maior pontuação está lá na terceira. 45 pontos distribuídos na terceira etapa. Então, aconselho a ninguém deixar acumular nada, porque chega a terceira etapa, a gente está cansado, né? A gente precisa de mais esforço para dar conta de encerrar o semestre, encerrar as atividades. Então, não deixa acumular nada, não, já vamos fazendo, beleza? A distribuição de pontos, então, nesse período aí, nesse semestre. Aqui nós temos uma divisão, gente, do conteúdo nas 3 etapas. Aqui tem aquele conteúdo que eu mostrei para vocês agora na ementa. É o que nós vamos estudar, mas está dividido por etapas. A primeira etapa, ela vai ter caráter mais teórico e filosófico, tá bem? Na primeira etapa, eu vou apresentar a vocês, nós vamos conversar, né, vamos debater sobre questões muito teóricas sobre a ética, questões teóricas filosóficas.
Como disse, na semana que vem já vamos fazer a distinção de ética e moral, o que é ética, o que é moral, a diferença entre elas. Depois, os ideais éticos, quais são? Vamos pegar aí alguns filósofos que propõem alguns ideais éticos. Nós não podemos conversar sobre ética sem falar sobre a liberdade, o que é liberdade, o que é ser livre, o que é exercer a liberdade. A liberdade tem limites, a liberdade não pode ser limitada. Então, a discussão sobre liberdade dentro da ética é muito importante. Depois, uma discussão sobre o comportamento moral, o bem e o mal. O que é o bem? O que é o mal? Fecha. Tem gente que diz, né? Ah, para mim não é um mal. Ah, então se para a pessoa não é um mal, aquilo deixa de ser mal, porque na consciência dela, na cabeça dela, não é um mal, deixou de ser mal, porque ela não tem consciência de que aquilo é mal. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que é o bem, o que é o mal, e a ética hoje. Então, vejo que a primeira etapa, ela terá características assim, muito teóricas e filosóficas. Já a segunda e a terceira etapas já entra em questões mais práticas da ética profissional. Talvez vocês tenham até mais interesse pelo conteúdo da segunda e da terceira etapa, porque aí vamos trabalhar com coisas muito específicas da profissão de vocês, né? Da profissão do psicólogo, tá bem? Eu vou enviar isso para vocês na WebGIS e também no grupo, tá? De WhatsApp. Eu envio no grupo de professores que o Antônio participa e ele repassa para vocês. Envio hoje ainda, após a aula, tá bom? Aqui, gente, queria que vocês ficassem atentos a algumas datas importantes. Como eu disse, eu vou enviar para vocês isso agora mesmo, tudo isso escrito, mas quem estiver anotando, fiquem muito atentos a essas datas aí, olha. No dia 10 de setembro, já temos a prova da primeira etapa. 10 de setembro, uma prova. Depois, gente, entre a primeira prova e a segunda, nós temos 3 AAPS. Então, será um período um pouquinho puxado para vocês, porque, olha, 10 de setembro a prova, 12 de setembro temos um trabalho de AAPS, 3 de outubro, outro trabalho de AAPS, 15 de outubro, outro trabalho de AAPS. Né? Ou seja, nós precisamos fazer esses trabalhos porque eles são recomposição de carga horária. Né? Para que vocês tenham no currículo de vocês a carga horária completa, né? A carga horária exigida pelo MEC, nós vamos ter que fazer esses trabalhos aí para recompor o calendário. Tá? Então, temos 3 AAPS. No dia 22, a prova da segunda etapa, a prova 22 de outubro. No dia 16 de novembro, a prova F, que já expliquei agora há pouco do que se trata. No dia 26 do 11, a prova de terceira etapa. E aí, nesse dia, se Deus quiser, a gente encerra, porque ninguém vai ficar de prova especial. Vai ter que fazer ela entre 7 e 12 de dezembro. Então, fiquem muito atentos a essas datas, tá bem? Por favor. E aqui, então, temos a bibliografia. Esses 3 livros formam a bibliografia básica da disciplina ética profissional. Então, o primeiro e mais importante texto que vocês precisam ter acesso, seja virtual, seja físico, é o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Então, vocês podem acessar o Conselho de Psicologia, né? Conselho Regional de Psicologia, vocês podem acessar lá no site, tem o Código de Ética do Profissional. Nós vamos, como já disse antes, analisar o Código de Ética do Profissional da Psicologia na terceira etapa. Mas quem quiser já ir dando uma adiantada, já pode pegar, tá bem? E depois temos esses outros 2 livros aqui como base também. Nós não vamos segui-los pormenorizadamente, não. Detalhadamente, não. Mas eles serão base, podemos tirar deles alguns trabalhos, alguns textos de trabalho, tá bem? O primeiro do Marculino Camargo, Fundamentos de Ética Geral e Profissional. E o outro da Valéria Forte, Ética, Crime e Loucura. Esse é muito bacana. Olha o título. Ética,
Crime e Loucura, reflexões sobre a dimensão ética no trabalho profissional. É a bibliografia básica, tá bem? Mas ao longo do curso, né, no desenvolver da disciplina, vou propondo outros textos, eu envio textos em PDF para vocês, tá bem? Não precisam comprar esses livros agora, não. Até aconselho a depois verificar se eles não têm na biblioteca da faculdade. Eu não consigo dizer para vocês se tem, porque eu peguei, né, essa bibliografia básica lá no projeto pedagógico do curso de psicologia, né? Está lá no projeto pedagógico da psicologia, e como a gente está sem ir à faculdade, eu não consegui acessar para saber se tem lá. Mas é muito provável que tenha, tá bom? Na biblioteca da faculdade. Mas, como disse, a maioria dos textos eu envio para vocês em PDF. E, por fim, temos uma bibliografia complementar, né? Ela serve para que vocês melhorem o aprendizado, para que vocês busquem por vocês mesmos, né? Aumentar o conhecimento. Então, tem essas sugestões aí, ó. Formação ética do tédio ao respeito de si. Fadas no divã. Estou lendo só o nome dos livros, tá? Os autores estão aí. Fadas no divã. Falsas memórias, fundamentos científicos e suas implicações clínicas e jurídicas. Psicologia da saúde, uma abordagem biopsicossocial. E introdução à psicologia das diferenças individuais. A bibliografia complementar, principalmente, né? A bibliografia complementar, ela serve para que o aluno busque por si mesmo ampliar o seu conhecimento. O aluno busca por si mesmo ampliar o seu aprendizado. Aliás, num curso superior, né, numa faculdade, o aluno da educação superior deve ter isso sempre em mente. Ele não pode ficar apenas com aulas. Ele não pode ficar só com o que o professor fala na sala, só com o que o professor pede, porque é pouco, é pouco. É preciso se esforçar para buscar enriquecer, né, o conhecimento, o aprendizado. Então, está aí uma sugestão de bibliografia complementar. Tá bom? Então, esse meus amigos, o nosso plano de curso, ou melhor, plano de estudos, né? O que nós vamos estudar ao longo desse semestre na disciplina ética profissional. Alguém quer como é o nosso primeiro contato, né? Aí eu disse que eu faria hoje isso, expor o plano, o conteúdo que vamos estudar, a avaliação, essas coisas. Alguém quer me perguntar, quer questionar algo? Depois que começamos a aula, chegaram vários outros alunos. Dou as boas-vindas a vocês, viu? Nós somos agora 21 alunos, então chegaram muitos outros. Então sejam bem-vindos todos que não tinham chegado ainda. Alguém quer perguntar algo com relação aos trabalhos, ao conteúdo, à bibliografia? Nós temos ainda 10 minutos aqui de aula na plataforma Zoom, que nos oferece 40. Temos ainda mais 10. Estou à disposição. Em relação ao teste, trabalho, você aceita antecipadamente ou só no dia mesmo de entrega? Não, aceito antecipadamente, Laura. Eu vou já na próxima semana já deixar com vocês os trabalhos de APS, né? Assim, o que vamos fazer. E aceito antes, sim. Eu acho que precisa aceitar, porque se o aluno tem essa dinâmica, né, de adiantar os trabalhos, tem um ritmo de estudos bacana e consegue adiantar, acho que o professor não precisa ficar, né, agarrando com isso, não. Aceito, sim. Tá bem? Tranquilo. Tem disponibilidade de enviar todo esse conteúdo no e-mail respectivo da turma, porque não sei se o senhor sabe, mas a turma tem tido problemas com o WebGIS. Seria possível enviar a parte nos e-mails das turmas? Sim, hoje é possível sim, viu, Poliana? O Antônio, ele até já me passou o e-mail da turma. De qualquer modo, eu vou sempre postar na WebGIS para ficar registrado também, né?
fica registrado lá o que a gente está ensinando no curso, o conteúdo que a gente está dando, mas eu vou enviar também por e-mail. Se eu enviar no WhatsApp, todos têm acesso ou é difícil? É melhor que seja mesmo por e-mail? Só uma pergunta. Olha, eu particularmente prefiro no e-mail, porque o WhatsApp é um aplicativo muito dinâmico, né? Vira e mexe, a gente está fazendo limpeza. Já o e-mail, ele fica lá, a gente faz a pastinha, a gente tem artigo desde o primeiro período. Então, assim, para a gente é uma disponibilidade mais confiável e mais duradoura. Certinho. Hoje, Poliana, optaria pelo e-mail. Ok. Não é difícil para mim, não. Eu envio pelo e-mail também. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, então, gente, para que todos tenham acesso, vamos colocar o máximo de ferramentas possíveis, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar na WebGIS, quem tem acesso por lá, ou se não tiver problema, também fica registrado o que a gente está ensinando. Eu vou colocar no e-mail da turma e eu vou colocar no WhatsApp. O WhatsApp eu vou sempre enviar para o Antônio e vocês têm um grupo de WhatsApp da turma, não tem? Temos. Aí o Antônio também vai repassar, de modo que vocês vão ter acesso ao material por 3 meios. Eu acho que facilita. Perfeito. Maria Eduarda, quer falar? Eu prefiro por WhatsApp, pela acessibilidade. Para mim, eu acho melhor. Ok. Eu vou enviar por lá também. Tranquilo. Sim, certo. Mais alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, porque tem 12 questões aqui, se alguém está falando alguma coisa assim, né? Obrigado. Às vezes a internet aqui cai porque no Barreto é errado. Beleza, Larissa, fica tranquila, a gente entende, viu? Aí tem boa noite. Sim, temos, né? Certamente respondendo ao e-mail. Eu prefiro o e-mail para ficar lá guardado. Malu, tranquilo. Para mim, tanto faz os dois, é bugado para mim, de todo jeito. As ferramentas tecnológicas, elas ajudam, mas às vezes elas complicam um pouco a nossa vida também, né? E-mail. Nós temos um xará na turma. Emerson Éder. Estou vendo a fotinho dele aqui. O Emerson prefere o e-mail. Ótimo, o e-mail mais organizado. Beleza. Tranquilo, gente. Eu vou fazer o seguinte. Agora já, terminando a aula, então eu já vou postar lá na plataforma da WebGIS, lá no e-mail de vocês, e já vou enviar para o Antônio Aleixo o plano de curso, tá bem? Que foi esse que nós vimos agora, que nós detalhamos. Para a semana que vem, a nossa aula semana que vem, então, o primeiro tópico, né, da nossa programação é a distinção de ética e moral. Então, para a semana que vem, gostaria que vocês se preparassem buscando em qualquer lugar, meio virtual, eletrônico, livros, a diferença das duas palavras. Nós vamos começar a semana que vem com vocês me falando isso. O que vocês encontraram de distinção entre ética e moral? Qual a distinção? Ou se existe, ou se não existe. Na verdade, eu já disse para vocês que existe, né? Que por mais que pareçam e por mais que muitos utilizem as duas palavras como sinônimas, eu já disse que elas têm uma certa distinção, uma certa diferença, né? Mas eu queria que vocês buscassem, a gente começasse com essa conversa. Qual a diferença entre a ética e a moral? Onde está a diferença para a gente fazer a distinção? Tá bom? Tá ótimo, professor. Tá bom. Eu fiquei muito feliz de ter 20 alunos no grupo. Eu gostei muito de conhecer o pessoal do 6º período que eu ainda não conhecia. Eu gostei muito de rever os do 2º, que eu já conhecia, estava com saudade, foi muito bom. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira, às 19 horas. Eu envio o link de acesso, se a gente não voltar presencialmente até lá. A gente se vê na próxima quinta-feira para começarmos ética
profissional, a distinção entre ética e moral. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem, até semana que vem. Tchau. Tchau, até a próxima.